Outubro é o mês das competências digitais. Pela primeira vez, a área governativa da digitalização e da modernização administrativa, no âmbito da iniciativa InCode 2030, leva a cabo durante este mês e em todo o território nacional diversas ações dos programas que em Portugal estão a trabalhar na promoção das competências digitais das portuguesas e portugueses. Conheça-as todas em www.incode2030.gov.pt. O InCode 2030 é uma iniciativa integrada de política pública dedicada ao reforço de competências digitais. Desenvolve-se através de iniciativas promovidas por entidades públicas e privadas e em torno de 5 eixos de ação: educação e formação profissional, qualificação e requalificação, inclusão, formação avançada, investigação. Os 5 eixos de ação intersetam-se e transversalmente criam condições para a promoção da igualdade de género, desconstruindo estereótipos na área tecnológica e fomentando a igualdade de oportunidades. O InCode 2030 tem como missão melhorar o nível de competências digitais dos portugueses, colocando assim Portugal ao nível dos países europeus mais avançados nesta dimensão, num horizonte temporal que se estende até 2030. O InCode 2030 agrega e divulga projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal, como o Eu Sou Digital, o Apps for Good, a ENSICO, o programa Engenheiras por um Dia ou o Upskill. Estamos a percorrer o país com o roteiro InCode 2030 Capacitação Digital. O roteiro InCode 2030 já passou por Sines, Açores e Castelo Branco, onde foram debatidos os temas da cibersegurança, mar e cidadania e soberania digital. Todas as sessões dão voz a iniciativas locais e a projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio do InCode 2030. Não podemos deixar ninguém para trás. Vamos tratar o digital por tu. Junte-se ao InCode 2030 neste desígnio que é de todos e todas. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os presentes nesta sala. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este Fórum das Competências Digitais. Esta iniciativa está inserida no mês das competências digitais, que tem como mote tratar o digital por tu. Pela primeira vez, a área governativa de digitalização e da modernização administrativa, no âmbito da iniciativa InCode 2030, está a levar a cabo durante todo o mês de outubro e em todo o território nacional diversas ações dos programas que em Portugal estão a trabalhar na promoção das competências digitais das portuguesas e dos portugueses, culminando com este fórum. Este Fórum das Competências Digitais tem como objetivo dinamizar e articular um leque alargado de parcerias e garantir uma ampla mobilização para o InCode 2030, a iniciativa do Governo para a promoção de competências digitais no país. Este fórum é, assim, a conferência anual pública na qual são apresentados e discutidos os resultados da evolução por eixo da ação do InCode 2030, bem como casos de boas práticas. E, sem mais demoras, convidamos a Presidente do Fórum das Competências Digitais, Maria Manuel Leitão Marques, para dar início a esta sessão. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pela vossa presença nesta iniciativa e eu gostava de cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, a Sra. Reitora do ISCTE, agradecendo muito em especial ao Sr. Secretário de Estado o convite para presidir a este fórum, o que faço com todo o gosto e sentido de missão, pelas razões que vou tentar explicar a seguir. No início deste fórum, gostava de vos convidar a refletir comigo sobre uma pergunta.
Será mesmo que devemos continuar preocupados com as competências digitais, quando cresce a procura de cuidados de longa duração, a preocupação com a saúde mental, quando se fala cada vez mais em ensino e medicina personalizada? Tudo respostas que exigem, sobretudo, competências emocionais. O que nos faz estar aqui juntos, em 2022, a abrir um fórum de competências digitais, ainda conferindo importância a uma iniciativa de 2018, o programa InCode, com 5 eixos exclusivamente dedicados a competências digitais. Em primeiro lugar, as competências digitais não são apenas competências profissionais. Tal como ninguém aprende a ler e a escrever apenas para ter um emprego, também saber usar um computador, um tablet, um smartphone é hoje uma condição de inclusão e de cidadania. Costumo recordar uma visita que um dia fiz a Faro, no Teatro Letes, a um projeto de inovação social para o envelhecimento ativo. Quando perguntei às participantes se a melhor aula era de música, tinham feito um espetáculozinho para mim, responderam que não, sem hesitar. A melhor aula era a de informática, que lhes permitia falar com os netos como se tivessem a idade deles. Possuir competências digitais básicas tornou-se hoje uma condição essencial para a nossa vida em sociedade, para o acesso aos serviços públicos e privados em condições mais favoráveis e com proximidade. E a pandemia foi a prova ao vivo disso mesmo, que já sabíamos antes. Mostrou-nos também que alguns dos nossos trabalhos podem ser feitos a partir de casa, contribuindo para uma melhor conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. Logo aí, justificamos um dos eixos deste programa, o da inclusão, com destaque para o programa Eu Sou Digital, onde os mais novos ensinam os mais velhos, como vimos na semana passada. Creio também não ser necessário justificar o eixo da educação para a preparação de professores. Não podemos continuar a ensinar como eu aprendi e como eu ensinei. E todo o esforço feito nas escolas para combater as desigualdades no acesso aos meios digitais, garantir a conectividade e treinar os jovens para o pensamento computacional. De resto, aproveitando que está cá o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, acho que as competências digitais deviam estar em todos os cursos do ensino superior. Em terceiro lugar, as competências digitais são também uma condição essencial para a competitividade e o emprego. Estima-se que na Europa mais de 50 milhões de postos de trabalho, estão em riscos por causa da automatização. E não é apenas para prevenir a empregabilidade destas pessoas, só isso justificaria este esforço, mas também para proporcionar o exercício atualizado a quase todas as profissões, se não mesmo todas, das mais às menos especializadas. Vamos falar, por exemplo, de 2 daquelas que há pouco eu dizia exigirem competências emocionais. No exercício da medicina, por exemplo, a digitalização permite que os médicos tenham acesso a todos os exames e histórias clínicas de um doente no seu computador. O uso de dados em grandes quantidades para treinar algoritmos de inteligência artificial será, num futuro próximo, uma ferramenta essencial para ajudar os médicos no diagnóstico de doenças como o cancro. E aí, sim, escolher o tratamento personalizado. Permite-lhes, ao final do dia, ter mais tempo para olhar para o doente no seu conjunto e menos para questões técnicas que poderão ser automaticamente resolvidas. Ou as profissões de cuidado, essas mesmo. Por exemplo, de pessoas idosas. Imaginem que alguém cuida de uma pessoa idosa ou com necessidades especiais sozinho e que precisa de saber o que fazer perante um sintoma inesperado. Se tiver competências digitais, esta pessoa pode consultar uma plataforma, passar a uma segunda linha assistida e ir até fazendo pequenas formações sem ter que abandonar a sua atividade. E daí a importância da qualificação de todos os trabalhadores, tanto no setor público, como no setor social e, claramente, no setor privado. Outro dos eixos InCode 2030. E é esse o objetivo do programa Administração Pública Digital para os trabalhadores de funções públicas ou do programa Upskill para requalificar profissionais do setor privado. Consideremos a seguir as profissões digitais.
propriamente ditas, as que exigem conhecimento especializado, aquelas para as quais a procura está a subir e não há oferta suficiente, aquelas pelas quais se compete em todo o mundo para atrair e segurar os melhores. Mesmo antes da pandemia, em 2020, havia um déficit de mais de 500 mil profissionais na área das tecnologias de informação e comunicação na União Europeia. E estima-se que na área de cibersegurança haja falta de 300 mil profissionais também em toda a União Europeia. Em Portugal, segundo um estudo recente da Fundação José Neves, aumentou significativamente a procura de empregos digitais e as vagas por preencher, estando ainda o cluster das profissões digitais entre os mais bem remunerados. Por isso, se justifica o eixo do Encode 2030 dedicado à especialização. Uma das ações que faz parte desse eixo de formação avançada são as academias tecnológicas nas instituições de ensino superior. Em 2021, quase 8 mil pessoas concluíram um curso no contexto deste programa. Aqui é também fundamental que combatamos as desigualdades de género entre os especialistas desta área. No mundo, há apenas cerca de 22% de profissionais de inteligência artificial que são mulheres. Programas como Engenheiras por um Dia, onde acabámos de passar, visa promover, junto de estudantes do ensino básico e secundário, esta opção pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que estes são domínios masculinos e também a ideia de que estas profissões são apenas uma relação entre a pessoa e a máquina e que não envolvem relações com outras pessoas. E, por fim, há o eixo da investigação, que pode parecer estranho estar aqui. A mim também me pareceu, quando o Manel Heitor uma vez sugeriu que os juntássemos aos outros 4. Mas tem uma justificação simples de perceber. Em primeiro lugar, ele alimenta e permite atualizar todos os restantes 4 eixos. 4, incluindo o da inclusão. As competências digitais pessoais desatualizam-se rapidamente. E todos nós que estamos aqui o sabemos bem. Outrora, lá pelo final dos anos 70, na minha universidade, fazíamos cursos para aprender a escrever um texto no computador ou usar uma folha de cálculo muito simples. Hoje, as competências digitais básicas, aquelas que temos que incluir no eixo da inclusão, devem passar por saber o que é um algoritmo. Estamos sempre a dizer a transparência dos algoritmos, interrogar se os algoritmos são discriminatórios, mas isso é um direito das pessoas, elas têm que saber, então, mas aquele algoritmo que não me selecionou para aquele crédito, que não me atribuiu aquele seguro, ou que me deixou fora daquele emprego, como é que foi construído? O que é o blockchain? Como funciona o machine learning? O que é a internet das coisas? E amanhã até poderão incluir a computação quântica e, de certeza, muito mais que isso. A semana passada passei uma tarde a perceber o que é a computação quântica com muitos outros deputados que não eram físicos numa sala do Parlamento Europeu. Acontece o mesmo às competências digitais que usamos em diferentes profissões como auxiliares. Outrora, não há muito tempo, foi um desafio introduzir a receita eletrónica nos nossos hospitais, nos consultórios dos médicos, que não queriam, que não sabiam usar o computador, que era um obstáculo. Hoje precisamos de médicos que saibam o valor dos dados, tanto quando os recolhem, como quando os usam. Precisamos de arquitetos criativos, com certeza que precisamos, mas que saibam usar ferramentas digitais de simulação e, por aí adiante, podia fazer este exercício com outras profissões. Por maioria de razão, essa atualização compreende os próprios profissionais do digital. Se não queremos ficar com as tarefas menores da cadeia do valor, os costureiros do código, não gosto de usar as costureiras porque já é discriminatório, precisamos de nos reespecializar permanentemente. Só o investimento na investigação, com estratégias como as que temos para a inteligência artificial, para os dados, para a cibersegurança, para a computação avançada e a sua ligação permanente aos outros 4 eixos, só assim podemos cumprir esta função no âmbito deste programa, fora os outros impactos positivos que esta investigação nos traz. Por tudo isto, voltando à minha pergunta inicial, é claro que ainda faz sentido continuarmos preocupados com as competências digitais.
E esta é também uma grande preocupação, não é apenas nossa, a nível europeu, para responder à transição digital sem deixar muitos para trás. Em 2021, a Comissão Europeia apresentou metas para a transformação digital na Europa até 2030, estabelecendo que pelo menos 80% dos adultos deverão possuir competências digitais básicas e que todos os serviços públicos essenciais deverão estar disponíveis em linha. Caras e caros, se trabalharmos bem a nível europeu e a nível nacional, se as nossas escolas, as nossas universidades, os nossos serviços públicos, as nossas empresas, as nossas organizações sociais fizerem o seu papel, talvez daqui a 10 anos o programa Encode 2030 nos pareça obsoleto. Tão obsoleto como seriam hoje as campanhas de alfabetização que fizemos em 1975. Porque a aquisição destas competências fará parte da nossa educação e será ensinada nas escolas, nos cursos profissionais e nos cursos superiores, não como uma disciplina à parte, mas como um instrumento de todas as restantes. Mas hoje ainda precisamos deste empurrão. Vamos dá-lo com força, mas também com imaginação, com partilha de recursos, com colaboração entre o setor público e privado, como, por exemplo, está a acontecer com o programa Emprego Mais Digital, que é uma parceria entre o IFP, confederações empresariais, com as academias, que contam com o apoio de grandes empresas do digital, que assim também devolvem aquilo que beneficiam deste setor, com programas de inovação social, como o Apps for Good, que já envolveu 22 mil alunos, 1.500 professores e 600 escolas, ou com o programa Eu Sou Digital, apoiado por uma rede de 30 mil voluntários. E já agora vamos fazer este trabalho também com criatividade e com emoção, que nos ajuda sempre a tornar mais colorido o que até podia parecer cinzento. Acreditem que o que fazemos é muito importante. Cada um que trazemos para a vida digital, cada uma que promovemos no seu trabalho, cada uma que permitimos aceder a um emprego, cada uma que especializamos em tecnologia, cada patente que registamos, cada inovação que introduzimos na escola, na economia e na sociedade em geral. Acreditem que estamos a tratar do presente e, sobretudo, estamos a tratar do nosso futuro e também do futuro da União Europeia. Obrigada a todos pela vossa contribuição. Muito obrigado, Sra. Professora. Deixou-nos aqui muitas pistas e pontos de reflexão para o que vai ser este fórum durante esta manhã e esta tarde. Muito obrigado. A mim pôs-me a pensar muito, espero que a todos na sala também. Para encerrar esta sessão de abertura, temos agora as palavras do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Senhora Reitora, Sr. Secretário de Estado, Sra. Professora Maria Manuel Leitão Marques, bom dia a todas e a todos. Enfim, estes últimos anos, as questões que o presente nos coloca têm sido excessivamente pesados para que muitas vezes não demos atenção que, para além dos desafios da pandemia, dos desafios da guerra, do desafio da inflação, do desafio da crise energética, o mundo vai continuar a girar e o mundo vai continuando a mudar. E aquilo que eram os desafios que nós tínhamos antes do início da pandemia não desapareceram, somaram-se aos novos desafios que temos de enfrentar. E, portanto, a nossa resposta não pode ser ignorar os desafios que tínhamos, os desafios estratégicos que temos pela frente, para cuidar só daquilo que é a emergência do presente, a emergência do dia-a-dia. Temos que o fazer, mas não podemos ignorar a grande mudança de fundo que estão a acontecer nas nossas sociedades. E uma das maiores, seguramente, é a da transição digital. Não é por acaso que todo o programa de recuperação e resiliência definido pela União Europeia para a resposta à crise económica e social gerada pela pandemia assentou precisamente
na resposta à dupla transição climática e digital. A transição digital é para nós um desafio, mas é também a primeira grande revolução para a qual Portugal parte sem estar numa posição de desvantagem à partida. Nas outras grandes revoluções, nós tivemos algum fator que nos comprometeu. Ou porque assentavam em matérias-primas que nós não tínhamos, ou porque a nossa posição geográfica nos desfavorecia, ou porque não tínhamos as qualificações necessárias para poder aproveitar plenamente. Esta, pela primeira vez, é uma revolução industrial que não depende da matéria-prima, onde a localização geográfica não é decisiva, e, pelo contrário, no nosso caso, pode ser uma oportunidade, e aqui ocorre num momento onde começamos a ter as qualificações necessárias para a aproveitar plenamente. Não é por acaso que Portugal é o ponto de amarração do cabo de fibra óptica que liga a Europa à América Latina, o Ela-Link, o que liga a Europa à África do Sul, o Equiano, e que brevemente será o ponto de amarração do Two Africa, que ligará a Europa ao norte da África e à Ásia. Seremos, porventura, o país do mundo com maior ligação direta por cabo a todos os continentes. E esta ligação da rede de cabo, esta interconexão, é uma enorme oportunidade para atrair toda a fileira que tem a ver com a ciência dos dados e, designadamente, as novas atividades empresariais associadas aos dados. Por outro lado, se o Programa de Recuperação e Resiliência habilita as empresas com um vasto volume de recursos para a sua modernização e para a transição digital, em particular no setor da indústria. Aquilo que nós temos verificado, designadamente no programa das agências mobilizadoras, é uma fortíssima adesão do tecido empresarial para que o digital não seja só algo das startups, não seja só algo que tem a ver com as grandes empresas do setor de serviços do setor digital, mas, pelo contrário, tenha uma tradução prática no chão de fábrica e multiplicam-se os projetos que têm precisamente a ver com a adaptação à fábrica do futuro, no têxtil, no calçado, em vários daqueles setores que nos habituámos a designar por setores digitais, mas que, tradicionais, mas que agarram e compreendem como as ferramentas digitais são uma grande oportunidade para reinventar aquilo que é a sua atividade. E essa reinvenção é essencial. Nós, entre 2010 e 2019, a nossa produtividade cresceu 0,8%. Nos últimos anos tem crescido 1,5%. E no acordo de médio prazo que agora assinamos, com todos os parceiros sociais, fixamos uma nova meta muito ambiciosa, que a produtividade cresça 2% ao ano. Para que isso aconteça, é fundamental investir nas qualificações e é essencial investir nas novas tecnologias e na capacidade de produzir mais e com um maior valor acrescentado. Mas a transição digital é uma enorme oportunidade não só para as empresas, é uma enorme oportunidade para o Estado se modernizar, para simplificar aquilo que é o seu funcionamento e também para se relacionar de outra forma com o cidadão. As oportunidades que a inteligência artificial, que o blockchain oferecem ao Estado para reinventar as suas práticas são uma enorme oportunidade que está ainda verdadeiramente por explorar. Bem sei que é necessário assegurar a devida proteção de dados, mas é fundamental para cada um dos cidadãos poder ser melhor servido pelo Estado, melhor atendido no Serviço Nacional de Saúde, poder beneficiar mais rapidamente da atenção da Segurança Social ou qualquer outra transação das múltiplas que todos os dias temos que fazer com o Estado,
estas novas ferramentas são uma enorme oportunidade para a modernização do Estado e para podermos ter um relacionamento mais amigável. Tenho insistido com o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa que, se queremos uma imagem para o que é que deve ser o resultado do nosso trabalho nestes próximos 4 anos, é conseguirmos passar do fantástico modelo da loja do cidadão para o modelo possível de termos em cada um dos nossos telemóveis uma loja do cidadão. Mas para que isto tudo aconteça, para que estas oportunidades possam ser plenamente aproveitadas, seja nas empresas, seja no Estado, seja, sobretudo, por cada uma e por cada um dos cidadãos, é fundamental que tenhamos as competências necessárias, o saber necessário para poder aproveitar plenamente estas oportunidades. Sim, o objetivo não é tornar-nos todos especialistas em computação quântica. O objetivo é que cada uma das portuguesas e dos portugueses possa movimentar-se com as ferramentas digitais, com a mesma capacidade com que pode ler um livro ou com que pode conduzir um automóvel. Quando os automóveis apareceram, também pouca gente sabia conduzir. Ainda em 74, a taxa de analfabetismo era gigantesca no nosso país. E aquilo que nós temos de conseguir é que estas tecnologias se tornem acessíveis e práticas normais do dia-a-dia. Como diz o mote deste mês das competências digitais, que todos possamos tratar familiarmente o digital por tu. Ora, eu sei que isto não é fácil, porque faço parte de uma geração que, ao contrário das crianças de hoje, não nasceu com aquela habilidade natural com os polegarzinhos. Não nascemos assim. E, portanto, vamos ter que treinar assim. Vamos ter que treinar a aprender aquilo que as crianças hoje parece que inatamente já sabem fazer. E é por isso que estes programas do conjunto das competências digitais são da maior importância. Claro que são fundamentais o da investigação, porque é sempre possível ir mais além. É absolutamente fundamental as competências que são reconhecidas pelo sistema formal de educação, com os doutoramentos, os mestrados, as licenciaturas. A capacitação com que todos temos de sair, todos têm de sair hoje do ensino secundário para poder funcionar normalmente com as ferramentas do dia-a-dia. Mas são fundamentais também aquelas competências práticas comuns que cada um de nós tem de adquirir. E não é só para aceder à informação, é para também nos podermos proteger com os riscos que este novo espaço digital constitui para a nossa liberdade, para os nossos direitos de personalidade, para a nossa privacidade. A cibercriminalidade não existe só quando há um ataque de um grupo organizado a uma grande empresa ou uma instituição do Estado, seja para obter um resgate, seja para comprometer a nossa segurança nacional. Essa cibercriminalidade existe também para espiolhar a nossa vida, para falsificar e duplicar a nossa identidade. Esses usos comuns implicam também que nos aprendamos todos a proteger, da mesma forma como nos habituámos a proteger dos riscos que normalmente existem no nosso dia-a-dia. Atravessamos na passadeira para não sermos atropelados, não vamos, em regra, à noite para sítios escuros e que possam ser um local de risco, e até aprendemos a conviver com riscos inesperados e novos para a nossa vida, como foi o Covid-19, aprendendo-nos a usar a máscara, a higienizar mais vezes a mão, a manter-nos afastados, até a vacinar-nos quando a vacina passou a existir. Pois, frequentar o espaço digital também implica estes cuidados. Não devemos andar no espaço digital sem capacete, como não devemos andar sem capacete quando andamos de bicicleta, não devemos atravessar o espaço digital sem ser na passadeira, porque há riscos de sermos atropelados, e devemos ter cuidado para não sermos infectados pelos diferentes vírus
que circulam também no espaço digital. E são essas competências que nós temos que adquirir. Não basta saber ligar o telemóvel e ir a um motor de busca. Não basta ligar o computador e saber teclar. Não. Temos de saber andar com segurança no espaço digital e é só assim que nós podemos aproveitar plenamente as oportunidades que seja no tecido empresarial, seja na relação com o Estado, seja na relação entre nós, as novas ferramentas digitais nos proporcionam. Tivemos, por força da pandemia, dos confinamentos, todos um curso intensivo e uma revelação de que, afinal, podíamos conseguir fazer muitíssimo mais do que aquilo que alguma vez julgámos que íamos fazer com os equipamentos digitais que temos à nossa disposição. Mas podemos mesmo fazer mais, não só quando estamos confinados, mas verdadeiramente introduzir isso na vida do nosso dia-a-dia. E para isso investir nas competências é absolutamente crítico, porque verdadeiramente o novo grande risco para a igualdade de oportunidades e para a igualdade nas nossas sociedades são aqueles que ficam do lado de fora ou do lado de dentro deste novo mundo digital. E por isso o nosso lema tem de ser mesmo: não podemos deixar ninguém para trás. Este é um desafio que não é só para as novas gerações, é para todas as gerações. E é, porventura, o desafio onde a solidariedade intergeracional é mais difícil de alcançar. E é por isso também aquele onde mais temos de investir. E por isso queria agradecer a todos a vossa participação neste fórum, a mobilização intensiva que têm tido para alcançar este objetivo, porque este é verdadeiramente um grande objetivo societal. É um objetivo da nossa sociedade, da sociedade em que vivemos e da sociedade em que queremos viver e onde queremos que todos vivam sem que ninguém fique para trás. Por isso, bom trabalho neste fórum e, sobretudo, bom trabalho na execução dos diferentes programas. Muito obrigado. Muito obrigada por esta mensagem, Sr. Primeiro-Ministro António Costa, e de facto é uma enorme aprendizagem que temos pela frente, não podendo deixar ninguém para trás. Vamos então agora dar início ao primeiro painel do dia, dedicado ao tema Educação, captar talento digital, e que será uma partilha de experiências com participantes de alguns projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam naturalmente com o apoio do InCode 2030. Para conhecermos o primeiro projeto, chamo ao palco Luís Neves e Inês Guimarães da ENSICO. A ENSICO promove o ensino da computação nas várias escolas do país. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Vamos tentar fazer o teste. Bom dia. Já está. Bom dia. A Inês e eu estamos aqui hoje em representação da ENSICO e vou precisamente começar por explicar o que é a ENSICO. A ENSICO é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo claro criar um programa para o ensino da computação e queremos que até 2025 esse programa e esse ensino da computação venha a fazer parte do ensino obrigatório. E vocês perguntam o que é computação, certamente. Computação é a base científica que nos permite trabalhar e poder explorar esta capacidade enorme que todos nós sabemos que as máquinas têm e, em particular, estas máquinas a que chamamos computadores. É, simultaneamente, um corpo de conhecimento independente do uso de computadores e cuja aprendizagem, acreditamos nós, deve estar fortemente alicerçada na aprendizagem simultânea do português e da matemática. E como é que estamos a fazer tudo isto? Estamos a fazer através de um piloto, que se estenderá até 2025,
Estamos a fazer através da participação no Roteiro Encode, no qual estamos a anunciar esta boa nova pelo país. Estamos a trabalhar com mais de 3.000 alunos e estamos presentes semanalmente em 18 escolas espalhadas por todo o território. Estamos basicamente no norte, estamos no Douro Interior, estamos no centro e muito em breve contamos estar no sul e nas ilhas. E o que é que agora resta fazer? O que é que realmente devemos agora procurar fazer? Nós estamos a criar um programa completo para o ensino da computação. Um programa que pretendemos ensinar desde o primeiro ao final do 12º ano. Estamos, em suma, acima de tudo, a tentar criar uma boa história, porque acreditamos que é através de uma boa história que melhor conseguimos ensinar computação aos nossos jovens. E para nos contar essa história, ou melhor, para nos contar o início dessa história, mais concretamente os primeiros 4 anos, nada melhor do que passar agora a palavra à Inês, que é talvez a melhor contadora de histórias que eu conheço. Tudo começa com as aventuras de Lili sem língua, uma menina que não consegue falar e certo dia é transportada para um mundo bizarro, em que tudo é preto ou branco. Só existe o sim e o não. E ela é forçada a comunicar de uma forma pouco convencional. Mais tarde, os alunos conhecem Max e Ari, amigos inseparáveis. Um menino cego e uma fada amaldiçoada que ficou presa no mundo dos humanos, que é forçada a comunicar através de zeros e uns. Mas que raio tem isto a ver com computação? O que é que há de comum entre estas personagens? Perguntam-se vocês. Bem, todas elas são forçadas a utilizar uma linguagem binária para ultrapassar as suas limitações. Uma linguagem baseada em zeros e uns. A linguagem dos computadores. A nossa jornada continua com o jogo Space Invaders, cujo criador foi obrigado a transformar naves invasoras de extraterrestres em quadrículas pretas e brancas. E quem é que não gosta de um bom jogo? Mas mais importante do que saber jogar é saber criar. Acima de tudo, e em suma, nós queremos criar ligações emocionais com os alunos, permitindo que os temas de computação possam ser ensinados de uma forma simultaneamente divertida e pedagogicamente eficaz. Queremos ser contadores de histórias. Queremos fazer história. Bom, para concluir, isto não se trata de aprender a programar. É muito mais do que isso. Trata-se de literacia computacional. Não se trata de entretenimento pontual. Trata-se de computação para todos. Queremos, em suma, oferecer magia aos nossos jovens. Queremos oferecer-lhes a magia da computação. Obrigada. Obrigado. E que belo momento de magia nos trouxeram aqui. Muito obrigada. E de resto, a Inês é uma grande contadora de histórias, é professora da ENSICO e ensina de uma forma muito divertida a matemática, porque de facto aprender pode e deve ser muito divertido. Passamos agora para um outro programa. Apps for Good é um programa educativo, tecnológico, para alunos e professores do 5º ao 12º ano. Visa, sobretudo, desenvolver aplicações para tablets e smartphones em várias áreas do conhecimento. Chamo por isso ao palco Matilde Buizel e as participantes deste programa, a Tzuelen Gaspar e a Neimana Félix. Bem-vindas. Olá, sejam muito bem-vindas. Temos aqui um microfone para dividir entre as alunas. Matilde, com licença. Então, estão-me a ouvir, conseguem o quê?
Olá, muito bom dia a todos. Eu sou a Naimana Félix, nós somos alunas do 10º ano e venho partilhar com vocês um bocado do que eu acho que é a escola, pelo menos para mim. Eu acho que a escola é o lugar onde nós aprendemos quem somos, descobrimos o nosso talento, descobrimos o que é que nós queremos ser para o futuro e recebemos as ferramentas para esse futuro. A escola nos coloca em situações desconfortáveis que vão nos preparar-nos para a nossa batalha para o futuro. Então, como o mundo muda sempre, principalmente em relação à tecnologia, é ótimo a escola também colocar-nos nesses momentos em que nós temos que fazer projetos e criar ideias novas e, eventualmente, desde o Covid, trabalhar muito mais com a tecnologia do que antes. Perdão. Sim, e eu sou a Tselene Gaspar, colega da Naimana, somos da mesma turma, e na nossa escola nós conseguimos ter tudo isso e muito mais por ter participado no programa da Apps for Good. E eu sou a Matilde, gestora do programa Apps for Good, um programa que aposta e acredita nos jovens, que são os líderes e os cidadãos do futuro, que todos nós precisamos para um mundo mais sustentável. Na Apps for Good, nós criamos a Green Line, que eu fico muito entusiasmada em falar, que é basicamente a aplicação para o futuro sustentável. É a nossa app onde nós damos abertura para todos aqueles com ideias de startups participarem. Temos redes sociais que focam-se na condição do meio ambiente e no que acontece no mundo, principalmente para que as coisas que acontecem no mundo não fiquem perdidas com informações banais ou o que vai acontecendo nas redes sociais. Assim todo mundo recebe a ajuda que necessita e todo mundo tem a oportunidade de dar a sua palavra e dizer o que é que acha que pode funcionar para o meio ambiente. E este é o programa Apps for Good, um programa educativo tecnológico para jovens dos 10 aos 18 anos, que propõe a criação de aplicações, soluções digitais para dar resposta a problemas sociais com base nos 17 Objetivos Sustentáveis. A Nahimana e a Tsuelen, para darem corpo à app da Green Line, tiveram acesso a uma plataforma, a conteúdos online e seguiram uma metodologia de trabalho com 5 passos. Primeiro, criaram e organizaram a sua equipa de trabalho e dividiram funções, porque também é importante. Segundo, começaram a identificar e a olhar à sua volta para identificar o problema que queriam resolver, neste caso ligado à sustentabilidade. Terceiro, fizeram estudos de mercado para ver a viabilidade dessa mesma ideia e quando tiveram a certeza, sim, esta é a ideia que queremos seguir, então foram para o desenvolvimento da sua app, desenvolveram o seu estudo de mercado e o seu modelo de negócio e ainda a sua estratégia de marketing, porque queremos que estas apps tenham impacto na sociedade. E ainda no final, foram convidadas para participar numa competição a nível regional e nacional, onde fizeram o seu pitch para um conjunto de jurados parceiros do programa. E para a execução do projeto, o programa, obviamente que faz todo o apoio e acompanhamento às escolas, damos formação aos professores, visitamos as escolas e ainda alunos e professores têm acesso a uma rede de especialistas, colaboradores dos vários parceiros do programa, que estão disponíveis para falar com os alunos e partilhar a sua experiência e o seu know-how para que estes alunos tirem o máximo de partido dos projetos. E ao longo desta viagem, os alunos aprendem não só um conjunto de conhecimentos, mas também competências. Competências digitais e as soft skills, a comunicação, o trabalho em equipa, a liderança, tudo isto que são competências essenciais para brilharem no seu futuro profissional, mas também os professores, que ganham a confiança para adotarem novas metodologias em sala de aula que motivem estes jovens. E estas são apenas 2 alunas que estão aqui comigo, mas o Apps for Good já faz parte, aqui em Portugal, já faz parte de uma rede de 588 escolas, 1.550 professores, 22.030 alunos, entre eles 40% de raparigas. E tudo isto, claro, com o apoio de todos os nossos parceiros. E também um agradecimento especial aos nossos professores, que por mérito do seu trabalho, o Apps for Good ganhou o prémio da Unesco pela sua abordagem inovadora para o desempenho profissional dos professores. E se acreditam no potencial destes jovens, então acreditam no Apps for Good.
que já está a mudar, já está a transformar a educação. Obrigada. Muitos parabéns e que bom é olhar para estes projetos e perceber que as ideias são concretizadas e que aqui têm rostos muito concretos. Muitos parabéns. Falamos agora de Engenheiras por um Dia. Margarida Mateus e Amélia Patacho vêm até aqui para nos darem a conhecer um pouco este projeto. Sejam muito bem-vindas e dizer que Engenheiras por um Dia é um projeto destinado a alunas do ensino não superior e que pretende desmistificar esta ideia de que as engenheiras são masculinas. Sejam muito bem-vindas, estamos muito curiosas para perceber como é que se concretiza este projeto de Engenheiras por um Dia. Bem-vindas. Olá. Bom dia a todos e a todas. Então, o que é o Programa Engenheiras por um Dia? O Programa Engenheiras por um Dia é uma iniciativa do Governo que pretende combater a segregação profissional nas profissões, porque existem um conjunto de estereótipos e de preconceitos que impactam as escolhas profissionais, uma construção social do papel da rapariga e dos rapazes, e existe, no fundo, um desafio que todos estamos a assistir, que é a dificuldade em atrair raparigas para as áreas tecnológicas e para as engenharias. E então o que é que o Engenheiras por um Dia faz? Trabalha com um conjunto de escolas, neste momento estamos a começar a 6ª edição e temos 57 escolas que participam neste projeto, temos 88 entidades parceiras, dentre elas empresas, municípios, redes de mulheres na engenharia e na tecnologia e no fundo também 19 universidades e institutos politécnicos. E ao longo do ano letivo trabalhamos com estas escolas exatamente para inspirar raparigas como a Amélia, que está aqui hoje connosco, mas no fundo para dar a conhecer às raparigas as oportunidades de carreira que existem. E porque o futuro é feminino, é no digital, obviamente, e queremos que as raparigas consigam construir este caminho, consigam mostrar que são tão capazes e que, acima de tudo, se sintam capazes para escolher estas áreas. E só conseguimos falar em inclusão quando conseguirmos ter raparigas a fazerem parte deste futuro. E por isso, ao longo do ano letivo, vamos tentar inspirar crianças e jovens a escolherem esta área. E o que é que nós fazemos? Levamos atividades práticas, atividades laboratoriais, desafios de engenharia, por exemplo, sessões de mentoria com várias mulheres profissionais que já seguiram estas carreiras de engenharia e tecnologia para que estas alunas consigam, no fundo, ver modelos que as podem inspirar e um dia querer chegar a estes pontos. E por isso, hoje trouxemos a Amélia, que esteve connosco nas primeiras edições do Engenheiras por um Dia e a quem nós escolhemos para ser parte deste projeto e ser nossa embaixadora, exatamente porque descreve muito bem qual é que é o impacto do projeto Engenheiras por um Dia. E só dizer que, ao longo destas 6 edições, e esta 6ª edição está a arrancar agora, já impactámos mais de 12.500 jovens e temos feito um trabalho de alargamento e crescimento do projeto a nível nacional. E a Amélia hoje representa aqui um projeto da Zona Norte que nos veio visitar e partilhar um bocadinho a sua experiência. Força, Amélia. Conta-nos então um bocadinho como é que foi participar no Engenheiras por um Dia. Bom dia a todos, sou a Amélia, tenho 19 anos e, tal como a Margarida disse, eu venho hoje partilhar convosco aquilo que foi a minha experiência ao longo do projeto. Eu tinha 14 anos quando participei neste projeto, foi, tal como a Margarida disse, mesmo no ano de lançamento, e foi algo que teve bastante impacto não só em mim, mas nos colegas à minha volta. Foi a primeira vez que eu ponderei seguir a área de engenharia e ao longo de várias atividades que fizemos em conjunto também com os rapazes, porque não é um projeto que se restringe apenas às raparigas, fomos-nos apercebendo de que todos nós tínhamos alguns preconceitos acerca desta área que é dominada pelos homens e que precisavam de ser desconstruídos. A partir de algumas atividades fomos, portanto, trabalhando vários temas e eu tive também a oportunidade de entrevistar, na altura, a nova Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, a Senhora Presidente Maria João Viamonte, que, em paralelo com este projeto, veio complementar esta ideia de que as mulheres também têm capacidades para estarem num cargo superior de poder, numa área dominada pelos homens. E, portanto, foi um exemplo a seguir que me fez perceber que as mulheres também tinham um lugar em engenharia e portanto, o nosso género não devia ter qualquer impacto disso.
Olhando também agora para este projeto, passados 5 anos, sou capaz de também perceber que este projeto não se restringe apenas a chamar as mulheres para a engenharia. Acho que o projeto vai muito mais para além disso, tem muito mais alcance. Eu acho que desconstrói esta ideia de que existem profissões para homens e profissões para mulheres. As profissões são para pessoas que devem ser livres de seguirem aquilo que querem seguir, independentemente do seu género ou qualquer outra competência social. Obrigada. Obrigada. E só terminar por dizer que a ideia é empoderar as raparigas para que elas consigam pensar sobre si, sobre as competências que têm, sobre aquilo que gostam de fazer e que a construção social não seja um impedimento para escolherem esta profissão. E, portanto, no fundo, acima de tudo, e aquilo que a Amélia estava aqui a partilhar é exatamente isso, a capacidade de se questionarem, de olharem para si e de se sentirem empoderadas para ter esta conversa, que é muito interna também, se descobrirem, perceberem as suas competências e perceberem que há um espaço na engenharia e na tecnologia para as raparigas. Muito obrigada e, de facto, o mundo é sempre tão mais interessante quando é diversificado e equilibrado. Passamos agora a conhecer um outro projeto, um projeto que é da Associação Nacional de Professores de Informática, desenvolvido junto de alunas e de alunos. Chamamos agora ao palco para conhecer as ciências da computação, a Fernanda Ledesma e o Ângelo Portela, que nos vão falar um bocadinho deste projeto. Sejam muito bem-vindos. E os nossos participantes vêm muito bem apetrechados. Bom dia, muito bom dia a todos. Eu sou a Fernanda Ledesma, sou a Presidente da Associação Nacional de Professores de Informática, que representa os professores de informática do sistema educativo português e a falta deles. E para além das inúmeras funções que temos reguladas pelo sistema, nós temos vários projetos. Projetos esses têm como objetivo elencar ou levar os professores a desafiar os alunos implementando o currículo de uma forma diferente, de uma forma mais prática, mais real, mais contextualizada. Nós temos a disciplina TIC, que é bastante conhecida, nem que seja pela falta de professores, não é? E todos os anos nós fazemos levantamento de dados. E esses dados mostravam-nos que os alunos têm os valores mais baixos numa escala de intensidade de 0 a 5, mostravam-nos que os alunos têm dificuldade não é na pesquisa, mas na análise de informação. E nos últimos anos, em 2018, com a entrada da programação e do pensamento computacional no nosso currículo, começaram a mostrar-nos que o problema está também na decomposição de problemas, ou seja, eles entenderem e decomporem o problema para depois, então, começarem a programar. Os problemas dos nossos alunos estavam aí. O problema é esse, que não é da disciplina TIC, é de todas, mas que nós precisávamos trabalhar esse problema. Então resolvemos implementar o projeto das Ciências da Computação no ano letivo anterior, ao qual aderiram 117 escolas, tivemos 225 professores em formação durante todo o ano e as escolas podiam implementar isso, consolidando a disciplina TIC, oferecendo ofertas de escola nos clubes de robótica e afins. O que é este projeto? Este projeto tem um módulo de pensamento computacional, depois de programação, para os vários níveis, do primeiro ciclo até ao terceiro ciclo. A seguir, as escolas podem optar por ficar pela programação ou juntar um terceiro módulo, pode ser robótica, pode ser inteligência artificial, pode ser realidade aumentada e virtual. E hoje tenho comigo o Ângelo, que vem de uma das escolas que participou no projeto, Agrupamento de Escolas de Marinha do Sal, e que escolheu a opção B, a seguir a pensamento computacional e programação, robótica. E no âmbito deste projeto eles construíram imensos artefactos. E é desses artefactos que o Ângelo nos vai falar do que ele construiu. Ângelo, é contigo. Ok, isto não está ligado comigo. Acho que Experimenta. tem o microfone. Experimente lá, Ângelo. Explique-nos lá como é que funciona aqui este seu projeto. Eu acho que conseguimos ouvi-lo. Vamos experimentar.
Ok. Então, Antes de mais, Ângelo, que idade é que tens? Já está a funcionar. Que idade é que tens? eu tenho 14 Sim. anos. Então conta-nos lá como é que surgiu e como é que foi desenvolver esta aventura. Estava no Então, 8º ano, agora pois. está no 9º este ano. Então, este projeto baseia-se na simulação da tecnologia dos carros de hoje em dia. Ou seja, com o sensor HC S004, o carro vai conseguir detectar... Olha, espera só um bocadinho. Consegues explicar o que é o sensor HC? Ok, sim. É Sim, que sim. aqui os Precisas nossos aqui públicos, se calhar, não Ok. sabem. Desmistificar isto, porque nós não percebemos tanto disto Ok. como tu, não é? Então, este sensor, que é o HC SR04, é um sensor de ultrassons e contém um emissor e um receptor, em que o emissor emite ondas de som que nós vamos conseguir ouvir pela elevada frequência e o receptor depois manda a informação de quanto tempo é que o som demorou a voltar para o sensor e depois envia pelo cabo azul até ao Arduino para conseguirmos ter acesso ao Geralmente é usado naqueles robôs que se desviam quando têm um obstáculo à frente. Segue. Sim. E então, materiais que usaram nesse protótipo? Então, nós usámos o sensor, usámos também algumas madeiras para conseguir termos esta estrutura, uma fita métrica para termos mais ou menos a noção, um cabo USB e uma placa Arduino, e o PC também. E com que software é que programaram? Eu programei isto com o S4A, programação blocos tipo Scratch, e também usei o IDE do Arduino para interpretar este comando blocos para a linguagem C, que é a linguagem que o Arduino percebe. Ou seja, todos os materiais utilizados aqui, exceto os sensores, qualquer escola tem, numa arrecadação qualquer, por lá escondido. É verdade, Ângelo? É. E os teus colegas construíram muitos projetos também, não foi? Sim. Cada um fez um projeto, tem uma sala cheia de artefactos destes, de todos diferentes. E agora, pasme-se, aqueles que dizem que a tecnologia leva os meninos para a secretária e passam lá a noite toda. E pasmem-se, se forem as tecnologias, atiraram da secretária e a construir, e a criar, e a imaginar, e a brincar, e a aprender. Muito obrigada. Muitos parabéns. Bom, Ângelo, eu acho que daqui a uns anos terás emprego garantido. Foi muito bom conhecer esta experiência. E vamos agora falar deste último projeto, deste primeiro painel da nossa conferência. Falamos de sitestar.pt. A Helena Guerra e 2 participantes, o Duarte Oliveira e também o Maurício Silva, vão falar-nos um bocadinho desta iniciativa. É uma iniciativa da DECO e da .pt, que vai já na 10ª edição e que desafia jovens dos 14 aos 18 anos a criarem e a desenvolverem os respectivos sites. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Aqui usar o microfone. Podem partilhar? Olá. Muito bom dia a todos e a todas. É uma honra fechar este painel tão rico. Não sei se consigo ser tão entusiasmante quanto o projeto que acabámos de ouvir e todos aqueles que desfilaram neste palco esta manhã, mas de facto é uma honra estar aqui e dizer-vos que a DECO está espalhada um pouco por todo o território nacional, onde promove a educação do jovem consumidor. São mais de 3.000 as escolas que pertencem ao projeto DECO Jovem e é também integrado no projeto DECO Jovem que promovemos o projeto SiteStar, que hoje nos traz a este fórum. Portanto, com o SiteStar, eu de facto não podia vir sozinha, tinha que trazer os rostos do projeto, são muitos, hoje trago apenas 2, a quem agradeço muito ao Maurício e ao Duarte por estarem aqui também para demonstrar a importância deste projeto, que no fundo visa promover a literacia digital, aumentar as competências digitais. Eu recuava aqui um bocadinho e dizia-vos que a DECO, mesmo no período em que estávamos todos confinados, esteve dentro das escolas, de uma forma virtualmente falando, digamos assim. Portanto, nós continuamos a promover a educação do jovem consumidor, nós continuamos a promover as nossas Consumer Talks, que são iniciativas para refletir com os jovens sobre as principais problemáticas do consumo e, portanto, os técnicos da DECO continuaram a divulgar a importância de sermos jovens consumidores responsáveis, críticos, o que nos deixou francamente